Então, como eu havia falado, né, o aparecimento de arbustos lenhosos nas bordas, elevação do terreno através da sedimentação, terra firme onde era um charco, agora vira uma floresta. Vamos ver se é verdade? Olha aí. Vira uma floresta. Então o que era um lago lá no passado pode transformar numa espetacular floresta. Então, meus amigos, nós vimos agora a sucessão primária numa rocha nua e a sucessão primária num lago. 2. Legal? Vamos continuar? Tá conseguindo entender? Vamos lá. Agora nós vamos ver a sucessão primária em uma duna. Duna, areia, beleza? Muito bom. Aí eu tenho aqui areia. Deserto. Bora pensar? Bora pensar? A areia move, a duna move. Quem faz mover? O vento. Tá, se eu pegasse, por exemplo, aluno, presta atenção. Se eu pegasse, por exemplo, um abacate. Um abacate, ele é uma angiosperma evoluidíssima. Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Aí eu pego um abacate e coloco numa duna dessa. Quando eu boto o abacate, sabe o que vai acontecer? A semente, o abacate vai apodrecer. O abacate vai apodrecer. Aí esse apodrecimento do abacate é matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela vai contribuir na germinação. O que vai acontecer? O embrião vai nascer, vai ser alimentado pelos cotilédones, né, pelo endosperma presente nos cotilédones. Aí os endospermas alimentam o cotilédone, transfere o nutriente para o embrião e o embrião começa a crescer. Quando o embrião cresce, ele cria a folhinha. Folhinha. Depois que ele cria a folhinha, ele faz o quê? Fotossíntese. Quando ele faz fotossíntese, ele para de comer do cotilédone. Ele para. E aí a raiz entra no solo e passa a retirar umidade e nutrientes, sais minerais e nutrientes do solo. Aí eu te pergunto, este solo, ele não é poroso? Então ele retém água? Não consegue reter água, porque é um solo poroso. Este solo é rico em nutrientes? Não é rico em nutrientes. E agora, observe que a planta mais evoluída não consegue viver num ambiente inóspito como esse. Legal? Então não é qualquer um que vai conseguir viver nesse ambiente. Se isso fosse verdade, teria uma floresta cobrindo aqui um deserto. Né? Os desertos mais antigos do planeta, tem plantas aqui, outra ali, outra cá, né? Ou então grupos de plantas que nós chamamos de oásis, mas não é o caso aqui, beleza? Tudo bem? Então, para que a planta consiga viver aí, nós já colocamos até uma planta evoluidíssima, mas não conseguiu. Precisa, na verdade, algumas condições para que a planta se instale. Vamos ver? Muito bem. Aí a gente vai ver a sucessão primária em dunas, região litorânea, semidesértica, né? Semidesértica, tem que ser região litorânea. Fixação de areia pelas plantas rasteiras, começa por aí, olha. Fixação de areia pelas plantas rasteiras, fixação na areia. Para fixar, tem que ser planta rasteira. E, normalmente, em região litorânea. A gente consegue ver isso nas praias. Eu vejo ficou bem claro isso. Até tirei fotos lá. Em Ipanema e Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu tirei algumas fotos e observei que as plantas estão crescendo na areia. Isso é espetacular. Até fecharam bonitinho para deixar as plantas seguirem o seu caminho. Ali está acontecendo uma sucessão primária em areia. Teoricamente seria duna, mas é areia, é o mesmo processo. Legal? Então começa por onde? Pela instalação de plantas rasteiras. O que mais? Muito bem. Aí, quando a planta se instala, olha a planta rasteira, olha aqui, região litorânea, oceano, ela se instala.
Quando ela se instala normalmente em lugares onde o vento não bate. Porque nesse caso aqui é planta superior, legal? Então vai acontecer, elas precisam estar em ambientes onde o vento não bata. Se bater o vento vai levar a semente. Então tem que ter um ambientezinho propício, a semente vai estar bem aqui, ela vai germinar e vai crescer em lugares onde não ocorre ação violenta do vento. E aí ela começa a se espalhar. Lembra que normalmente essas plantas, elas têm raízes e as raízes seguram o solo. Por quê? Porque nós sabemos que a duna é levada pelo vento. Foi uma duna aqui, foi uma duna ali, não é isso? Então, a princípio, quando as plantas enraizam, elas seguram o solo. Quando elas seguram o solo, a duna não corre mais, não movimenta mais. Então já é uma chance melhor para o desenvolvimento de toda uma estrutura foliar, ou toda uma estrutura da planta, melhor falando, para evitar que a areia se mova, não é isso? Levada pelo vento. E a partir desse momento, ela começa a crescer. Vamos ver se é verdade? Olha aí, as plantas já crescendo, não é isso? Já todas grandinhas, né? Todas elas já tortas, porque elas passam a segurar, né, a areia pela ação violenta do vento. Logo, quem estiver surgindo aqui vai ter uma chance de crescer, porque não é levada pelo vento. Sucessão primária em dunas. Olha aí, elas invadindo o ambiente, né? Olha, invadindo o ambiente, onde o ambiente ficando cada vez menos, com menos ação do vento, elas vão crescendo cada vez mais. E aí 4 estágios mostrando a ação dessas plantas numa sucessão primária em duna. Sucessão primária em dunas, crescimento da vegetação nas zonas protegidas pelas dunas, aumento das áreas protegidas do vento devido ao crescimento das dunas e vegetação arbustiva. Já começa a crescer arbustos. Lembram? Aí os arbustos preparam o ambiente para a chegada de uma floresta. Vamos ver? Região mais arbustos, vai crescer um pouquinho mais. A densidade aumentou. Olha aí, agora a planta cobriu toda a região da duna. Certo? Logo ela não se movimenta mais, né? E as sementes passam a germinar. É isso. Tranquilo? Agora nós vamos falar de uma sucessão secundária. Agora o bicho vai pegar, não é isso? De onde vem uma sucessão secundária? Como é que acontece uma sucessão secundária? Sucessão secundária acontece normalmente em ambientes onde já houve ação do homem, principalmente, né? Principalmente do homem. Uma queimada, por exemplo, um terreno abandonado, né? Pode ser vulcão, né? Mas vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Campos abandonados. Eu tenho um campo abandonado aí. O cara ia plantar e ele abandonou. Primeiro que eu quero que você pense é o seguinte, olha só. Antes desse campo abandonado, vamos supor que tenha existido uma floresta. Se existiu uma floresta, essa floresta ela tinha toda uma estrutura de clima, microclima, do seu ecossistema, de todas as relações que haviam dentro dela, certo? Muito bem. Aí elas foram tiradas, foi tirada toda a floresta e foi criado esse campo para o cultivo. Não devemos esquecer que mesmo sendo retirada a floresta, existe o próprio clima da região. Então quem vai nascer aqui deve, teoricamente, seguir o quê? Seguir a estrutura climática da própria região. Então eu vou ter plantas aqui da própria região muito parecidas com aquelas que foram retiradas para a produção dessa cultura. Legal? Vamos lá então? Então, campos abandonados, olha aí, campos abandonados, né? Outro exemplo, florestas derrubadas, muito comum, sucessão secundária.
queimadas, com o tempo elas vão se regenerar, sucessão secundária, né? Aí vem aquela pergunta que não quer se calar. Quais os estágios de uma sucessão secundária? O que acontece com o ambiente quando se está numa sucessão secundária? Ou seja, o que vai acontecer depois da queimada? O que vai acontecer com o campo abandonado? O que vai acontecer com eles? Vamos ver? Muito bem. Lembrando, mais uma vez, que o campo abandonado, ele já antes podia ter sido, ou pode ter sido, um campo de cultivo. Olha, a floresta estava antes do campo de cultivo. Bom, se eu tenho uma floresta, essa floresta tem um clima. Então eu vou dizer, quando foi raspado tudo isso, né? Raspado por quem, Walter? Quem é que raspou isso? Trator. O trator foi lá e pá, tirou a floresta. Quando ele tirou a floresta, né? O cara lá, o dono do terreno, vai fazer uma plantação. Olha que plantação bonita. Aí, plantando alface, né? Plantou alface, bonitinho, bababá, né? Aí resolveu, não tenho mais dinheiro, não consigo mais trabalhar, não tenho financiamento, não tenho dinheiro, eu vou abandonar o campo, né? Abandonou o campo. Beleza? Quando ele abandona o campo, o que acontece? As plantas começam a surgir. De onde? Esse solo aqui, ele tem lá no fundo raízes, sementes, certo? E essas sementes e raízes começam a brotar. Legal? O vento pode trazer mais sementes. As aves podem trazer sementes. Os animais podem trazer sementes, certo? E aí começa a crescer um novo grupo de plantas. Então, eu vou dar origem a quem? A campos. Olha, as gramíneas, tá vendo? As gramíneas formando o campo. Então, peraí. Então, as plantas pioneiras, elas são normalmente quem? Gramíneas. Legal? As gramíneas e as plantas da própria cultura ou plantas que tenham sementes que tinham na floresta antiga. Então, na sucessão secundária, ela vai começar de onde já havia uma floresta. Foi retirada, o cara abandonou e cresceu tudo de novo. Como é o nome disso? Sucessão secundária. Legal, meus amigos? E quem é importante nessa sucessão secundária para a dispersão da semente? E que você deve ter um respeito muito grande. Quem? Batman? Não, o morcego. O morcego, ele pega e ajuda, ele contribui para a dispersão da semente e desenvolvimento de sucessão secundária. Perceberam a diferença da primária para a secundária? Lembra? Primária não tinha nada, a secundária surge de onde já havia uma floresta que foi retirada e ela passa a crescer. Viu a diferença? Muito bom. Vamos lá. Aí os campos permitem a chegada de outras plantas, como eu havia falado. Olha aqui, ó, arbustos, angiosperma. De novo aquele processo? De novo aquele processo. As plantas, os arbustos preparam o ambiente por causa da sua umidade, né? Por causa da sua presença de semente, por causa da ação dos animais, por causa do solo que não está mais sofrendo a ação do sol. Não é isso? Muito bom. Vamos ver algumas características? Olha o que ele diz aí. Arbustos, instalação e fixação do solo, possuem flores, frutos, sementes, colonizam o solo, aumentam a espessura do solo, aumentam a matéria orgânica do solo e diminuem a incidência de luz. Muito tranquilo você entender, é até interessante isso. Por exemplo, uma floresta aqui imensa, floresta, não é isso? Aí tem uma árvore grandona aqui, árvore grandona. Sabe o que vai acontecer? A árvore envelhece, sofre a ação do tempo, dos cupins, aí ela cai. Uma árvore quando cai, uma árvore grande, principalmente na Amazônia, quando cai, ela arrasta pelo menos 20 árvores. Quando ela arrasta pelo menos 20 árvores, sabe o que acontece? Abre uma clareira. Essa clareira,
quando abre, entra luz. Essa luz bate nas plantinhas lá embaixo que não tinham condições de crescer pela ausência de luz, elas recebem luz e começam a crescer, provando que a floresta tem o seu desenvolvimento dinâmico, certo? Uma árvore cai, nasce outra, uma cai, nasce outras, por isso que a floresta tem toda essa diversidade. Por isso nós chamamos que a floresta amazônica é heterogênea. Ok? Então essa heterogeneidade da floresta é causada pela concentração muito grande de plantas diferentes. Legal? E todos os mecanismos que a gente falou aqui de polinização, de dispersão, eles contribuem para essa heterogeneidade das plantas. Legal? Muito bom. Aí, de novo, igual. Diversidade. Certo? Aí depois vamos chegar a uma fase intermediária da floresta. Certo? E aí nós chegamos à floresta densa. Então, pode chegar a um clímax? Pode chegar a um clímax, chega até mais rápido que uma sucessão primária. Mas ela jamais será como a primária. Por que a primária? Porque a primária era virgem. Legal? A primária é virgem. Aqui nós chamamos de disclímax. Um ambiente muito parecido com um clímax. Muito parecido. Beleza? Por quê? Porque a sucessão primária ela levou 500 anos para acontecer. Isso aqui ele pode levar de 20 a 30 anos para que ocorra. Certo? Logo, a primária, as intrincadas relações ecológicas, né, são muito mais fortes. Aqui são menos sustentadas. Não é isso? Entenderam isso? A diferença de uma sucessão primária para uma sucessão secundária? Olha o que ele diz. Durante a sucessão, geralmente ocorre um sistema vai se tornando mais complexo e com maior diversidade de espécies. Toda a sucessão acontece isso, mas ela é bem mais marcante na sucessão primária. Beleza? Durante a sucessão, agora sim, presta atenção que isso é a questão da prova. Observa. Durante a sucessão, ocorre o aumento da biomassa. Tranquilo? O que é biomassa? Biomassa é a quantidade de matéria. Então, na sucessão primária, por exemplo, nós tínhamos líquens, que deu lugar para as briófitas, que cresceram, deram lugar para as gramíneas, que deram lugar aos arbustos, que deram lugar a uma floresta intermediária, que deu lugar a uma floresta densa. Meu amigo, se eu pegar isso aqui tudinho e pesar, a biomassa dele é impressionante. Então quando a gente fala em biomassa, é quantidade de matéria. Então o que acontece numa sucessão? Ela diminui ou aumenta? Ela aumenta, ela tende a diminuir. Não é isso? Muito bem. Então, aumento da biomassa, aumento da diversidade, eu já cansei de falar isso, né? A atividade autotrófica é maior que a heterotrófica. Lógico, para que as plantas cresçam, é necessário que a fotossíntese seja maior que a respiração. Legal? Enquanto acontecer isso, a fotossíntese for maior que a respiração, eu tenho um acúmulo de matéria orgânica. Logo, eu acumulo matéria orgânica e eu gasto na respiração. Beleza? Então, para que a planta cresça, é necessário que a fotossíntese seja maior que a respiração. Por isso tem aqui, ó, P é de produtividade. A produtividade é resultado da fotossíntese. Tranquilão? Legal. Então, a produtividade bruta, P, é maior do que a respiração. Em ambientes poluídos, vou falar só para ti, em ambientes poluídos a taxa respiratória é maior. Tá? Em ambientes poluídos, né? R é maior que P. Em ambientes poluídos. Em ambientes sem poluição, P é maior que R na sucessão ecológica. E R significa respiração. Ficou bem claro isso? Muito bom. O que mais? Rapaz, fiz de propósito. Fiz de propósito para você não esquecer. Não esquecer que P é maior que R. P é maior que R. Não deve esquecer isso numa aula de sucessão ecológica. Tranquilo? Beleza. Então, quer dizer isso?
A fotossíntese é maior que a respiração. Não esquece isso, aluno. Continuando. Comunidade clímax, o auge, o máximo da estrutura evolutiva de uma planta, ou de um ecossistema, melhor falando. Aí, lembra aquele conceito antigo, né, que algumas pessoas ainda costumam a falar? A Amazônia é o pulmão do mundo. Lembra disso? Pois é, tá furado. Legal? A Amazônia está em clímax. Sabe o que acontece? Olha, quando se chega em clímax, olha o que vai acontecer, ó. Clímax. Produtividade. Olha o que vai acontecer, a respiração não é menor, né? Quando chega em clímax, olha o que vai acontecer, ó. A respiração está aumentando. Então, quando a respiração aumenta, a tendência para o clímax é que a taxa de respiração aumente. E aluno, presta atenção, a taxa respiratória aumenta. Logo, P vai ser igual a R. Então, na sucessão, no estágio de clímax, melhor falando, no estágio de clímax, P é igual a R. No estágio de clímax. E durante a sucessão, no processo, P é maior que R. Não esqueça disso. Por favor. Muito bem. Comunidade clímax. Olha aí. Máximo da complexidade, máximo da homeostase. Homeostase é equilíbrio. Né? Estabilidade compatível às condições da região. Né? Estabilidade compatível às condições da região. Vai depender do clima, do microclima também. Né? Biodiversidade constante e a biomassa constante. Isso em clímax. Tá? Tá. E o que acontece em clímax, Walter? P é igual a R. Olha aí, tá vendo? Você não pode errar essa nossa aula de sucessão ecológica. Continuando. Na fotossíntese é igual a respiração. P sobre R é igual a 1. Legal? Isso prova a sua igualdade. Beleza. Sucessão destrutiva. Que isso, rapaz? Sucessão destrutiva é o seguinte. Não te assustem, observa. São aquelas que não terminam em um clímax final. São devidas a fatores bióticos. Sabe o que significa? Esse tipo de sucessão, elas acontecem nos cadáveres. Então, quando o indivíduo morre, principalmente na natureza, né, morreu um leão. Quando o leão morre, ocorre uma sucessão de micro-organismos, tá, para a decomposição. Aí aparecem fungos, bactérias, aparecem insetos colocando as larvas, colocando os ovos, as larvas deterioram, aliás, as larvas se alimentam do cadáver. Vai chegar um ponto que dentro de aproximadamente uma semana, eu acredito, né, não vai ter mais nada ali, nada. Ou seja, não tem clímax. A sucessão destrutiva, ela não tem clímax, porque a sua função fundamental, qual é? É decompor os cadáveres. Legal? Alguns especialistas, eu acho isso espetacular, sabe o que eles fazem? Eles verificam o tempo que o indivíduo morreu, identificando o desenvolvimento ou o ciclo evolutivo de algumas espécies de moscas. Algumas espécies de moscas têm um tempo no seu ciclo reprodutivo, certo? E o especialista entomologista forense, o que ele faz? Ele pega a larva, identifica a larva e diz: caraca, essa larva é da mosquinha tal. O tempo de vida é essa. Então, pelo tempo do seu desenvolvimento, ele pode identificar o quanto de tempo o indivíduo está morto. Ele pode identificar o tempo que o indivíduo morreu. Então, existe todo um estudo para isso, para verificar o tempo do ciclo de vida em relação ao seu período no cadáver. Gente, isso é espetacular. Legal? Muito bom. Aí o que eu tenho aqui?
Cadáver. O que mais? As moscas que eu havia falado para você. Lembra? As mosquinhas que colocam ovos e a partir do seu ciclo reprodutivo e do tempo que ele faz, o indivíduo, o zoólogo, o biólogo responsável forense, ele vai identificar o tempo que o indivíduo está morto. Beleza? Muito bom. Olha agora, gente. Olha aí. Larva, para alguns, tapuru. Não é isso? Tapuru é larva. De quê? Pode ser de besouro, pode ser de mosca, de várias espécies de mosca. Né? Tapuru se alimentam da carne. Algumas em bastante estágio de decomposição. Outras não, se alimentam de carne mais frescas. Por isso que cada espécie tem um tempo no seu ciclo. Isso é que é importante. O cadáver, né? A imagem está meio estranha porque o cara está morto, é um animal morto. Olha o dente dele aqui, ó. Olha o dente, né? O dente, isso aí é um animal morreu mordido pelo, sabe lá, pelo professor de matemática. É cótono ou é cótole? O que é isso? É cótono ou é cótole? É a região de transição entre dois biomas. Vamos ver um exemplo? Olha aí, a região de transição entre dois biomas. Olha aí. Pantanal. O que o Pantanal é? Um pântano. O que o Pantanal tem? Animal de ambiente terrestre, animal de ambiente aquático. Aí tem os dois? Tem. Beleza? Tem os dois. Então ele está no meio. Então ele é a região de transição entre dois biomas. Como é o nome da região de transição entre dois biomas? É cótono ou é cótole. Beleza? Olha aí. Pantanal mato-grossense. Legal? Tem animal de terra, tem animal de água. Né? Região de transição entre dois biomas. Nós chamamos isso de ecótono ou ecótole. Meus amigos, já está na hora do programa terminar. Né? Nós vimos sucessão ecológica, primária, secundária, destrutiva. Legal? Nós vimos algumas características de primária e secundária, nós vimos produtividade e respiração, nós conseguimos diferenciá-las, isso é fundamental. Cai na prova? Cai na prova. Meu amigo de PSC3, isso vem sempre na prova. PSC3 e CIS3, cai muito em prova, muito. Você não pode errar. Meu amigo de Enem já precisa ter isso onde? No sangue, você não pode errar. Legal? O que eu tenho para você agora? O meu muito obrigado. Legal? Muito obrigado, assistam a aula, verifiquem, façam um exercício, tá bom? Eu estou mandando lista de exercícios sobre isso, uma média de 20 a 30 questões, mas se não for suficiente não tem problema. Quanto mais você exercita, mais você fica fera. Legal? Um grande abraço e até a próxima.